41. Cicatrizes. Esse ato de grande vilania foi além da impudência até então atribuída às ordens. Como o combate foi particularmente atroz naquele período, muitos imputaram esse ato a um senso de traição intrínseca. E depois que eles se retiraram, cerca de 2.000 os atacaram, destruindo grande parte dos seus membros. Mas foram apenas 9 das 10, já que uma delas disse que não abandonaria suas armas e fugiria. Mas, em vez disso, realizou um grande subterfúgio às custas das outras 9. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 20. Kaladin tocou a parede do abismo enquanto a ponte 17 entrava em formação atrás dele. Lembrava como ficara assustado naqueles abismos na primeira vez que desceu lá. Teve medo que as chuvas pesadas causassem um súbito dilúvio enquanto seus homens estavam coletando objetos. Ficou um pouco surpreso que Gaz não houvesse encontrado uma maneira de, acidentalmente, designar a Ponte 4 ao plantão de abismo no dia de uma grande tormenta. A Ponte 4 havia abraçado sua punição, tomando para si aquelas fendas. Kaladin ficou perplexo ao perceber que voltar ali parecia mais um retorno ao lar do que voltar a Lar Petra e a seus pais. Os abismos eram dele. Os rapazes estão prontos, senhor, disse Teft se aproximando. Onde você estava na outra noite? Perguntou Kaladin, olhando para o céu aberto acima. Eu estava de folga, senhor. Fui dar uma olhada no mercado. Precisa reportar tudo o que faço? Você foi ao mercado durante uma grande tormenta? Posso ter perdido um pouco a noção de tempo, respondeu Teft, desviando o olhar. Kaladin queria pressioná-lo, mas Teft tinha direito à privacidade. Eles não são mais carregadores de pontes. Não precisam passar o tempo todo juntos. Vão recomeçar a ter vidas próprias. Queria encorajar isso. Ainda assim, era perturbador. Se não soubesse onde estavam todos, como poderia garantir que ficassem em segurança? Voltou-se para fitar a ponte 17, um grupo bem diverso. Alguns haviam sido escravos, comprados para as pontes. Outros haviam sido criminosos, embora os crimes puníveis pelo trabalho de ponte no exército de Sadias pudessem ser praticamente qualquer coisa. Endividar-se, insultar um oficial, brigar. Vocês são a ponte 17 sob o comando do sargento Pitt, disse Kaladin para os homens. Vocês não são soldados. Podem usar os uniformes, mas ainda não se encaixam neles. Estão brincando de se fantasiar. Nós vamos mudar isso. Os homens se remexeram e olharam ao redor. Embora Teft estivesse trabalhando com eles e as outras equipes havia semanas, aqueles ali ainda não se viam como soldados. Enquanto fosse assim, segurariam as lanças em ângulos desajeitados, olhariam ao redor preguiçosamente enquanto alguém falava com eles e arrastariam os pés para entrar em formação. Os abismos são meus, declarou Kaladin. Eu permito que vocês pratiquem aqui. Sargento Pitt. Sim, senhor, disse Pitt, ficando em posição de sentido. Você tem um belo monte de lixo com o qual trabalhar aqui, mas já vi piores. Acho difícil de acreditar, senhor. Acredite, retrucou Kaladin, olhando para os homens. Eu era da ponte 4. Tenente Teft, eles são seus. Faça-os suar. Sim, senhor, respondeu Teft. Ele começou a dar ordens enquanto Kaladin pegava sua lança e avançava pelos abismos. Seria um trabalho lento colocar todas as 20 equipes em forma, mas, pelo menos, Teft havia treinado com sucesso os sargentos. Com a bênção dos arautos, aqueles mesmos treinamentos funcionaria com os civis. Kaladin gostaria de poder explicar, ainda que para si mesmo, por que estava tão ansioso para deixar aqueles homens prontos. Sentia-se correndo na direção de alguma coisa, mas não sabia o que. Aqueles escritos na parede. Raios. Aquilo o deixava tenso. 37 dias. Ele passou por Sil, sentada na folha de uma flor agola que brotava da parede. A flor se fechou com a aproximação de Kaladin. Ela não notou e continuou sentada no ar. O que você quer, Kaladin? Perguntou ela. Manter meus homens vivos, disse ele imediatamente.
Não. Isso era o que você queria. Está dizendo que eu não quero que eles estejam em segurança? Ela baixou até o ombro dele, movendo-se como uma brisa forte a houvesse soprado. Sil cruzou as pernas, sentando-se comportadamente, a saia ondulando enquanto ele caminhava. Na ponte 4, você dedicou tudo o que tinha a salvá-los. Bem, eles estão salvos. Não pode continuar protegendo todo mundo como um... ah, como um... como um curly vigia seus ovos? Exato. Ela fez uma pausa. O que é um curly? Um crustáceo do tamanho de um pequeno cão machado. Parece um pouco uma mistura de um caranguejo e um jabuti. Uh, eu quero ver um. Eles não vivem aqui perto. Caladinho caminhava com os olhos à frente, de modo que ela o cutucou no pescoço para fazê-lo encará-la. Então Sil revirou os olhos exageradamente. Então você admite que seus homens estão relativamente seguros. Isso significa que você não respondeu de verdade minha pergunta. O que você quer? Ele passou por uma pilha de ossos e galhos cobertas de musgos. Em uma delas, esprenos de putrefação e esprenos de vida giravam ao redor uns dos outros, pontinhos de brilho vermelho e verde contornando as vinhas que brotavam incongruentemente da massa de matéria morta. Quero vencer aquele assassino, disse Caladin, surpreso com a veemência do sentimento. Por quê? Porque é meu trabalho proteger Dalinar. Sil balançou a cabeça. Não é isso. Ora, você acha que ficou tão boa assim em ler as intenções humanas? Não de todos os humanos, só as suas. Caladin grunhiu, contornando cuidadosamente a borda de uma poça escura. Preferia não passar o resto do dia com os pés ensopados. Aquelas botas novas não eram tão impermeáveis quanto deveriam. Talvez eu queira vencer o assassino, porque tudo isso é culpa dele. Se ele não tivesse matado o Gavilar, Tiei não teria sido convocado, e eu não o teria seguido. Tiei não teria morrido. E você não acha que Roshone teria encontrado outra maneira de se vingar do seu pai? Roshone era o senhor da cidade onde Caladin nascera, em Aletkar. Enviar Tien para o exército havia sido um ato mesquinho de revanche da parte dele, uma maneira de se vingar do pai de Caladin por não ser um cirurgião bom o bastante para salvar a vida de seu filho. Ele provavelmente teria feito alguma outra coisa, admitiu Caladin. Ainda assim, aquele assassino merece morrer. Ele ouviu os outros homens antes de alcançá-los, suas vozes ecoando pelo fundo cavernoso do abismo. O que estou tentando explicar é que ninguém parece estar fazendo as perguntas certas, disse a voz de Sigizil com seu forte sotaque existiano. Chamamos os Parshendianos de selvagens, e todos dizem que eles nunca tinham visto pessoas até o dia que encontraram a expedição alitiana. Se isso é verdade, então que tormenta levou a eles um assassino chino? Um assassino chino capaz de manipular fluxos ainda por cima? Caladinho adentrou a luz das esferas espalhadas pelo chão do abismo, que fora limpo de detritos desde a última vez que Caladinho estivera ali. Sigizil, Rocha e Lopen estavam sentados em pedregulhos, esperando por ele. Você está insinuando que o assassino de branco nunca trabalhou de verdade para os Parshendianos? Perguntou Caladin. Ou está insinuando que os Parshendianos mentiram sobre serem tão isolados quanto alegavam? Não estou insinuando nada, respondeu Sigizil, voltando-se para Caladin. Meu mestre me treinou para fazer perguntas, então estou perguntando. Alguma coisa não faz sentido nessa história toda. Os chinos são extremamente xenofóbicos. Eles quase nunca deixam suas terras e jamais se encontra um deles trabalhando como mercenário. Agora esse sujeito sai por aí assassinando reis com uma espada fractal. Ele ainda está trabalhando para os Parshendianos? Se for esse o caso, por que esperaram tanto tempo para mandá-lo contra nós de novo? E importa para quem ele está trabalhando? Indagou Caladin, sugando luz das tempestades. É claro que importa, disse Sigizil. Por quê? Porque é uma pergunta, respondeu ele, como se estivesse ofendido. Além disso, descobrir seu verdadeiro empregador nos daria uma pista do objetivo deles,
E saber esse objetivo poderia nos ajudar a derrotá-lo. Kaladin sorriu. Então tentou subir a parede correndo. Depois de se estatelar de costas no chão, ele suspirou. A cabeça de rocha surgiu acima dele. É divertido de assistir, mas isso aí... Você tem certeza de que vai funcionar? O assassino caminhou pelo teto, disse Kaladin. Tem certeza de que ele não estava só fazendo o que nós fizemos? Perguntou o Sigizil cético. Usando a luz das tempestades para grudar um objeto ao outro? Ele pode ter salpicado o teto com luz das tempestades, e então saltado para se grudar lá. Não, respondeu Kaladin, luz das tempestades escapando de seus lábios. Ele saltou e pousou no teto. Então desceu correndo pela parede e mandou a Dolim para o teto de algum modo. O grão-príncipe não grudou lá. Ele caiu naquela direção. Kaladin viu sua luz das tempestades subir e se evaporar. E, no fim, o assassino saiu voando. Ha! Disse Lopin empoleirado em uma pedra. Eu sabia. Depois que isso tudo acabar, o rei de todo Erdaz vai vir me dizer: Lopin, você está brilhando e isso é impressionante. Mas você também pode voar. Por isso, pode se casar com a minha filha. O rei de Erdaz não tem uma filha, informou Sigizil. Não tem? Fui enganado todo esse tempo. Você não conhece a família real de seu país? Perguntou Kaladin se sentando. Gon, eu não vou a Herdaz desde que era bebê. Hoje em dia, existem tantos herdazianos em Aletkar e Jaqueved quanto na nossa terra. Faíscas me queime. Sou praticamente um aletiano. Só que não tão alto nem tão rabugento. Rocha estendeu a mão a Kaladin e puxou de pé. Se o havia se instalado na parede. Você sabe como isso funciona? Perguntou Kaladin a ela, que sacudiu a cabeça. Mas o assassino é um corredor dos ventos. Acho que sim, disse Sil. Parecido com você? Talvez. Ela deu de ombros. Sigizil seguiu a direção para onde Kaladin estava olhando. Queria poder enxergá-lo, resmungou ele. Seria uma... Ele saltou para trás, apontando. Ele parece uma pessoinha. Kaladin levantou uma sobrancelha para Sil. Eu gosto dele, mas... Sigizil, eu sou uma ela e não um ele. Muito obrigada. Espranos têm gênero? Indagou Sigizil perplexo. Mas é claro, respondeu Sil. Embora, tecnicamente, isso provavelmente esteja ligado a como as pessoas nos veem. Personificação das forças da natureza ou outra coisa parecida. Isso não te incomoda? Perguntou Kaladin. Que você possa ser uma criação da percepção humana? Você é uma criação dos seus pais. Quem se importa com como nascemos? Eu posso pensar, já me basta. Ela sorriu com um ar travesso, então zuniu como uma fita de luz na direção de Sigizil, que havia se acomodado em uma pedra com uma expressão atordoada. Ela parou bem diante dele. Voltou à forma de uma mulher jovem, então se inclinou para a frente e fez com que seu rosto ficasse exatamente igual ao dele. Ah! Gritou Sigizil de novo, se afastando atabalhoadamente, fazendo com que ela risse e mudasse o rosto de volta. Sigizil olhou para Kaladin. Ela fala como uma pessoa de verdade. Ele levou a mão à cabeça. As histórias dizem que a Guardiã da Noite talvez seja capaz de fazer isso. Um espreno poderoso. Um espreno imenso. Ele está me chamando de imensa? Indagou Sil, inclinando a cabeça. Não sei o que pensar disso. Sigizil, os corredores dos ventos podiam voar? Perguntou Kaladin. O homem sentou-se de volta cuidadosamente, ainda olhando para Sil. Histórias e mitos não são minha especialidade. Falo de lugares diferentes para tornar o mundo menor e ajudar os homens a se compreenderem. Ouvi lendas sobre as pessoas dançando nas nuvens, mas quem pode dizer o que é fantasia e o que é verdade nessas histórias tão antigas? Temos que descobrir, disse Kaladin. O assassino vai voltar. Então pule mais um pouco na parede. Eu não vou rir muito.
sugeriu Rocha. Ele se acomodou em uma pedra, catou um pequeno caranguejo do chão ao seu lado, o inspecionou, depois jogou na boca e começou a mastigar. Deca, disse Sigizil. É saboroso, comentou Rocha, falando com a boca cheia. Mas fica melhor com sal e azeite. Caladinho fitou a parede, então fechou os olhos e inspirou mais luz das tempestades. Sentia a luz dentro dele, pulsando em suas veias e artérias, tentando escapar, impulsionando-o a saltar, se mover, agir. Então estamos pressupondo que o assassino de branco foi quem sabotou o parapeito do rei? Disse Sigizil. Bah, respondeu Rocha. Por que ele faria isso aí? Ele consegue matar de jeitos mais fáceis. É mesmo, concordou Lupin. Talvez o parapeito tenha sido obra de um dos outros grão-príncipes. Caladinho abriu os olhos e fitou seu braço, palma contra a parede lisa do abismo, cotovelo reto. Luz das tempestades emanava de sua pele. Fios retorcidos de luz que sumiam no ar. Rocha sentiu. Todos os grãos-príncipes querem um rei morto, embora não falem disso. Um deles mandou o sabotador. Então, como foi que esse sabotador chegou na sacada? Perguntou Sigizil. Deve ter levado algum tempo para cortar o parapeito. Era de metal. A menos... Quão liso era o corte, Caladinho? Caladinho estreitou os olhos, vendo a luz da tempestade subir. Era poder bruto? Não. Poder era o termo errado. Era uma força, como os fluxos que regiam o universo. Elas faziam o fogo queimar, as rochas caírem, a luz brilhar. Aqueles fios eram os fluxos reduzidos a alguma forma primordial. Podia usá-los. Usá-los para... Cal, chamou Sigizil, embora sua voz parecesse distante, como um zumbido sem importância. Quão liso era o corte no parapeito? Poderia ter sido feito com uma espada fractal? A voz sumiu. Por um momento, Caladinho pensou ver as sombras de um mundo inexistente, sombras de outro lugar. E, naquele lugar, um céu distante com um sol que parecia confinado por um corredor de nuvens. Ali. Ele fez a direção da parede se tornar para baixo. Subitamente, seu braço era seu único ponto de apoio. Ele caiu para a frente na parede, grunhindo. Sua consciência dos arredores voltou bruscamente, só que agora sua perspectiva era bizarra. Ele se levantou desajeitadamente e descobriu que estava de pé na parede. Recuou alguns passos, caminhando pela parede do abismo. Para ele, aquela parede era o chão, e os outros 3 carregadores estavam no chão de verdade, que parecia ser a parede. Isso vai ser confuso, pensou Caladinho. Uau, disse Lupin, se levantando animado. É, isso realmente vai ser divertido. Corre pela parede, Gancho. Caladinho hesitou, então se virou e começou a correr. Era como se estivesse em uma caverna, as 2 paredes do abismo como teto e chão. O espaço entre as duas foi lentamente se estreitando enquanto ele se movia em direção ao céu. Sentindo a animação da luz das tempestades dentro de si, Caladinho sorriu. Se os unia ao lado dele, rindo. Quanto mais se aproximava do topo, mais estreito se tornava o abismo. Caladinho desacelerou, então parou. Se voou diante deles, unindo para fora do abismo como se estivesse saltando da boca da caverna. Correu de um lado para o outro como uma fita de luz. Vamos, para fora do platô, para a luz do dia. Abatedores por aí, respondeu ele, procurando gemas coração. Venha de qualquer maneira. Pare de se esconder, Caladinho. Seja. Lupin e Rocha soltavam gritos de entusiasmo lá embaixo. Caladinho fitou o céu azul. Eu preciso saber, sussurrou ele. Saber? Você me perguntou por que eu protejo Dalinar. Preciso saber se ele realmente é algo que parece ser seu. Eu tenho que saber se algum deles faz jus à sua reputação. Isso vai me dizer... Te dizer? Indagou ela, tornando-se a imagem de uma jovem de tamanho normal,
de pé na parede diante dele. Sil estava quase de sua altura, seu vestido se esvanecendo em névoa. Dizer o quê? Se a honra está morta, sussurrou Caladinho. Ele está, respondeu Sil. Mas ele vive nos homens e em mim. Caladinho franziu o senho. Dalinar Collin é um bom homem, disse Sil. Ele é amigo de Amaran. Pode ser igual a ele por dentro. Você não acredita nisso? Eu preciso saber, Sil, insistiu Caladinho, dando um passo à frente. Tentou segurar o braço dela como faria com um humano, mas Sil era insubstancial demais. Sua mão a atravessou. Não posso simplesmente acreditar. Preciso saber. Você sabe o que eu quero. Bem, é isso. Quero saber se posso confiar em Dalinar. E se eu puder... Ele balançou a cabeça na direção do dia claro fora do abismo. Se eu puder, contarei a ele sobre as minhas habilidades. Vou acreditar que pelo menos um Olhos Claros não vai tentar tomar tudo de mim, como Roshone, como Amaran, como Sadias. E isso será o suficiente? Perguntou ela. Eu avisei que estava quebrado por dentro, Sil. Não. Você se reconstruiu. Homens conseguem fazer isso. Outros homens, sim, disse Caladinho, levantando a mão às cicatrizes na testa. Porque a luz das tempestades nunca as curava. Ainda não tenho certeza se eu consigo, mas vou proteger Dalinar Collin com todas as minhas forças. Vou descobrir quem ele é, quem ele realmente é. Então, talvez, a gente dê a ele os cavaleiros radiantes que ele quer. E Amaran, o que vai fazer sobre ele? Dor. Tien. Vou matá-lo. Caladinho, disse ela, mãos unidas. Não deixe que isso te destrua. Não tem como, disse ele, a luz da tempestade se esgotando. O casaco do seu uniforme começou a cair para trás, rumo ao chão, assim como seu cabelo. Amaran já destruiu. O chão abaixo se reajustou de vez e Caladinho caiu para trás, para longe de Sil. Sugou a luz da tempestade, girando no ar enquanto suas veias novamente se inflamavam. Ele pousou de pé em uma torrente de poder e luz. Os outros três permaneceram em silêncio por alguns momentos, enquanto ele se endireitava. Essa foi uma maneira muito rápida de descer, comentou Rocha. Ha! Mas não incluiu cair de cara no chão, o que teria sido divertido. Então só vai receber aplausos leves. Ele começou a aplaudir em um tom realmente suave. Lopen, contudo, gritou entusiasmado e Sigizil balançou a cabeça com um largo sorriso. Caladinho bufou pegando um odre d'água. O parapeito do rei foi cortado por uma espada fractal, Sigizil. Ele bebeu um gole. E não foi o assassino de branco. Aquele atentado contra a vida de Orrocar foi grosseiro demais. Sigizil concordou. Além disso, continuou Caladinho, o parapeito deve ter sido cortado depois da grande tormenta daquela noite. Senão, o vento teria deformado o metal. Então, o nosso sabotador, um fractário, de algum modo foi até a sacada depois da tempestade. Lopen balançou a cabeça, pegando o odre que Caladinho jogou de volta. Então temos que acreditar que um dos fractários do acampamento se esgueirou pelo palácio e foi até a sacada, Gon. E ninguém percebeu? Mas alguém consegue fazer isso aí? Indagou Rocha, gesticulando na direção da parede. Caminhar para cima? Eu duvido, respondeu Caladinho. Uma corda, disse Sigizil. Os outros olharam para ele. Se eu quisesse fazer um fractário entrar escondido, subornaria algum criado para jogar uma corda. Sigizil deu de ombros. Dá para alguém levar uma corda escondida até o parapeito facilmente, talvez enrolada por baixo do uniforme. O sabotador e talvez alguns dos amigos poderiam subir pela corda, cortar o parapeito e escavar o cimento, depois descer de volta. O cúmplice então cortaria a corda e voltaria para dentro. Caladinho assentiu, balançando a cabeça lentamente.
Então nós descobrimos quem foi na sacada depois da tempestade e encontramos nosso cúmplice, disse Rocha. Fácil. Ha! Talvez você não seja um maluco, Sigizil. Não. Talvez só um pouco. Caladinho ficou perturbado. Boacha estivera naquela sacada entre a tempestade e a quase queda do rei. Vou perguntar por aí, anunciou Sigizil se levantando. Não, falou Caladinho rapidamente. Deixe comigo. Não fale desse assunto com mais ninguém. Quero ver o que consigo descobrir. Tudo bem, respondeu Sigizil, indicando a parede. Consegue fazer de novo? Mais testes? Caladinho suspirou. Temos tempo. Além disso, acho que Rocha quer ver se você vai cair de cara no chão. Ha! Tudo bem, disse Caladinho. Mas vou ter que drenar algumas dessas esferas que estamos usando para iluminação. Ele deu uma olhada nas esferas empilhadas pelo chão muito limpo. Aliás, por que você limpou todos os detritos nessa área? Limpar? Questionou Sigizil. Sim. Não precisava mexer nos cadáveres, mesmo que fossem apenas esqueletos. Eles... Deixou a frase morrer quando Sigizil pegou uma esfera e a estendeu na direção da parede, expondo algo que Caladinho não havia visto antes. Profundos sulcos onde o musgo havia sido raspado, a rocha marcada. Demônio do abismo. Um dos enormes gran carapaças havia passado pela área e seu corpanzil havia arrastado tudo pelo caminho. Eu não sabia que eles chegavam tão perto dos acampamentos de guerra, comentou Caladinho. Talvez não devêssemos treinar os rapazes aqui por algum tempo, só por via das dúvidas. Os outros concordaram. Ele já foi embora, disse Rocha. Senão, teríamos sido devorados. É óbvio. Então, de volta ao treinamento. Caladinho assentiu, embora aquelas marcas o assombrassem enquanto praticava. Algumas horas depois, eles conduziram um cansado grupo de ex-carregadores de pontes de volta às suas casernas. Por mais exaustos que parecessem, os homens da ponte 17 pareciam mais animados do que quando desceram até o abismo. Entusiasmaram-se ainda mais quando alcançaram sua caserna e descobriram um dos cozinheiros aprendizes de Rocha preparando uma grande panela de guisado. Estava escuro quando Caladinho e Teft voltaram à caserna da ponte 4. Outro dos aprendizes de Rocha estava preparando o guisado ali, com o próprio Rocha, que chegaram um pouco antes de Caladinho, provando e fornecendo críticas. Shay movia-se atrás de Rocha, empilhando tigelas. Algo estava errado. Caladinho parou mais afastado da luz da fogueira e Teft congelou ao seu lado. Tem algo errado, disse Teft. Tem, concordou Caladinho, observando os homens. Estavam todos juntos de um lado da fogueira, alguns sentados, outros em grupos de pé. A risada deles estava forçada, suas posturas nervosas. Quando se treinavam homens para a guerra, eles começavam a usar posições de combate sempre que estavam desconfortáveis. Alguma coisa do outro lado daquela fogueira era uma ameaça. Caladinho adentrou o círculo de luz e encontrou um homem sentado ali em um belo uniforme, as mãos ao lado do corpo, a cabeça baixa. Renarin Collin. Estranhamente, ele estava se balançando para frente e para trás, olhando para o chão. Caladinho relaxou. Luminobre, chamou ele, se aproximando. Precisa de alguma coisa? Renarin se ergueu desagitadamente e fez uma saudação. Gostaria de servir sob seu comando, senhor. Caladinho grunhiu por dentro. Vamos conversar longe da fogueira, Luminobre. Ele tomou o esguio príncipe pelo braço, conduzindo para longe dos ouvidos dos outros. Senhor, disse Renarin em voz baixa, eu quero... Você não deveria me chamar de senhor, sussurrou Caladinho. Você é um olhos claros. Raios, você é filho do homem mais poderoso de Rochar Oriental. Quero ser da Ponte 4, declarou Renarin. Caladinho esfregou a testa. Durante seu tempo como escravo, lidando com problemas muito maiores, havia se esquecido das dores de cabeça de lidar com olhos claros de alta estirpe. Pensava já ter ouvido suas mais estranhas e ridículas exigências, mas, pelo visto, não tinha. Você não pode ser da Ponte 4. Somos guarda-costas da própria
da sua própria família, o que vai fazer? Guardar a si mesmo? Não vou atrapalhar, senhor. Vou trabalhar duro. Não duvido, Renarim. Olhe só. Por que você quer ser da Ponte 4? Meu pai e meu irmão são guerreiros, disse Renarim baixinho, o rosto nas sombras. Soldados. Eu não sou, se ainda não percebeu. Sim, ouviu falar de enfermidades físicas, completou Renarim. Tem uma fraqueza no sangue. As pessoas dão esse nome para muitas condições, comentou Caladinho. O que você realmente tem? Sou epilético. Isso significa... Sim. É idiopática ou sintomática. Renarim ficou totalmente imóvel na escuridão. Ah, foi causado por algum dano cerebral específico ou só acabou acontecendo sem motivo? Tenho isso desde pequeno. Quão graves são as convulsões? Não são graves, disse Renarim rapidamente. Não é tão ruim quanto todos dizem. Não caio no chão ou fico babando como todo mundo pensa. Meu braço treme um pouco, me contrai incontrolavelmente por alguns instantes. Tá parecendo nosso colega de serviço. Você mantém a consciência? Sim. Mioclonia, provavelmente, disse Caladinho. Já lhe deram erva amarga para mastigar? Sim. Não sei se adianta. O espasmo não é o único problema. Em várias ocasiões, quando está acontecendo, fico muito fraco. Particularmente em um lado do corpo. Acho que faz sentido com as convulsões. Você já sentiu algum relaxamento persistente dos músculos? Uma incapacidade de sorrir de um lado da boca, por exemplo? Não. Como você sabe essas coisas? Não é um soldado? Eu conheço um pouco de medicina de campo. Medicina de campo para epilepsia? Caladinho cobriu a boca com a mão e tossiu. Bem, dá para entender por que eles não querem você em combate. Já vi homens com feridas que causaram sintomas similares e os cirurgiões sempre os dispensavam do serviço ativo. Não é vergonha não ser saudável bastante para a batalha, Luminobre. Nem todo homem é necessário para o combate. Claro, respondeu Renarim com amargura. Todos me dizem isso. Depois todos voltam ao combate. Os fervorosos afirmam que toda vocação é importante. Mas então o que ensinam sobre a pós-vida? Que é uma grande guerra para retomar os salões tranquilinos. Que os melhores soldados nesta vida serão glorificados na próxima. Se o pós-vida realmente for uma grande guerra, então espero acabar na danação. Lá, pelo menos, poderei pregar o olho. De qualquer modo, você não é soldado. Eu quero ser. Luminobre. Você não precisa me colocar para fazer nada importante, disse Renarim. Procurei você em vez de um dos outros batalhões, porque a maioria dos seus homens passa o tempo patrulhando. Se eu for patrulhar, não correrei muito perigo e meus episódios não vão prejudicar ninguém. Mas pelo menos poderei sentir como é. Ele continuou falando às pressas. Caladinho nunca ouvira tantas palavras do jovem, que normalmente era tão silencioso. Obedecerei aos seus comandos. Trate-me como um novo recruta. Quando estiver aqui, não serei filho de um príncipe, não serei um olhos claros. Serei apenas outro soldado. Por favor, quero fazer parte de tudo isso. Quando Adolin era novo, meu pai fez com que ele servisse em um esquadrão de lanceiros por 2 meses. É mesmo? Indagou Caladinho, genuinamente surpreso. Meu pai disse que todo oficial devia servir na posição de seus homens, explicou Renarim. Eu tenho fractais agora. Vou participar da guerra. Mas nunca soube como realmente é ser um soldado. Acho que isso é o mais próximo que vou chegar disso. Por favor. Caladinho cruzou os braços, olhando para o rapaz de cima a baixo. Renarim parecia ansioso. Muito ansioso. Suas mãos haviam formado punhos, embora Caladinho não estivesse vendo a caixa que Renarim frequentemente remexia quando estava nervoso. Sua respiração ficara ofegante, mas seu maxilar estava firme e o encarava de frente. Procurar Caladinho para pedir-lhe aquilo, por algum motivo apavorava o jovem. Ele o fizera mesmo assim. Alguém poderia exigir mais de um recruta?
Estou realmente levando essa ideia a sério? Parecia ridículo. No entanto, uma das tarefas de Kaladin era proteger Renarin. Se pudesse incutir-lhe algumas sólidas técnicas de autodefesa, já ajudaria bastante a procurar sobreviver a tentativas de assassinato. Provavelmente devo observar que seria muito mais fácil me proteger se eu estivesse passando tempo treinando com seus homens, disse Renarin. Seus soldados estão sobrecarregados, senhor. Ter uma pessoa a menos para proteger deve ajudar. Só não estarei perto nos dias em que estiver praticando com minhas fractais com o mestre espadachim Zahel. Kaladin suspirou. Você realmente quer ser um soldado? Sim, senhor. Pegue essas tigelas de guisado sujas e lave-as, ordenou Kaladin, apontando. Depois ajude Rocha a limpar seu caldeirão e guardar os instrumentos de cozinha. Sim, senhor, respondeu Renarin com entusiasmo que Kaladin nunca ouvira em alguém designado para lavar pratos. O rapaz correu até as tigelas e começou a juntá-las alegremente. Kaladin cruzou os braços e se recostou contra a caserna. Os homens não sabiam como reagir a Renarin. Entregaram tigelas de guisado pela metade para agradá-lo, e as conversas viravam murmúrios quando ele estava por perto. Mas eles também haviam ficado nervosos perto de Shen, antes de por fim o aceitarem. Poderiam fazer o mesmo com olhos claros? Moash havia se recusado a entregar sua tigela a Renarin, levando-a pessoalmente, como era o costume deles. Quando acabou, foi até Kaladin. Você realmente vai deixar que ele se junte a nós? Vou falar com o pai dele amanhã, saber qual é a opinião do Grão-Príncipe. Eu não gosto disso. A ponte 4, nossas conversas noturnas. Essas coisas deveriam ficar longe deles, sabe? Sei. Mas ele é um bom garoto. Acho que se algum olho claro puder se encaixar aqui, será ele. Moash se virou, levantando uma sobrancelha. Você discorda, imagino? Perguntou Kaladin. Ele não é normal, Cal. A maneira como fala, como olha para as pessoas, ele é esquisito. Mas isso não importa. Ele é um olhos claros. E isso deveria ser o bastante. Significa que não podemos confiar nele. Não precisamos confiar nele, explicou Kaladin. Vamos só ficar de olho nele. Talvez tentar treiná-lo para se defender. Moash grunhiu, concordando. Pareceu aceitar que eram boas razões para deixar Renarin ficar. Estou com Moash bem aqui, pensou Kaladin. Não tem mais ninguém perto bastante para ouvir. Eu deveria perguntar. Mas como formar as palavras? Moash, você está envolvido em um complô para matar o rei? Você já pensou no que vai fazer? Indagou Moash. Quanto a Amaran, quero dizer. Amaré é problema meu. Você é de a ponte 4, disse Moash, pegando o Kaladin pelo braço. Seu problema é nosso problema. Foi ele que fez de você um escravo. Ele fez mais do que isso, rosnou Kaladin, baixinho, ignorando o gesto de Sil para que ele ficasse quieto. Ele matou meus amigos, Moash. Bem diante dos meus olhos. Ele é um assassino. Então alguma coisa tem que ser feita. Tem sim. Mas o quê? Você acha que eu deveria procurar as autoridades? Moash deu uma gargalhada. O que eles vão fazer? Você tem que levar o homem a um duelo, Kaladin. Acabe com ele. Homem contra homem. Até fazer isso, sempre vai ter algo te incomodando lá no fundo. Parece que conhece a sensação. Conheço. Moash abriu um meio sorriso. Também tem alguns esvaziadores no meu passado. Talvez seja por isso que eu te entendo. Talvez seja por isso que você me entende. Então o que? Não quero falar sobre isso, na verdade, declarou Moash. Nós somos da ponte 4, replicou Kaladin. Como você disse, seus problemas são meus. O que o rei fez com sua família, Moash? Verdade, eu acho, disse Moash se virando. Eu só... Não esta noite. Esta noite só quero descansar. Moash, chamou Teft de perto da fogueira. Você vem? Vou, respondeu Moash. E você, Lupin, está pronto?
Lupin sorriu, se levantando e se esticando junto à fogueira. Eu sou Lupin, o que significa que estou pronto para qualquer coisa a qualquer momento. Você já devia saber disso. Ali perto, Drerry bufou e jogou um pedaço de raiz comprida cozida na direção de Lupin. Ela atingiu o rosto do redarziano com um som molhado. Lupin continuou falando. Como podem ver, eu estava perfeitamente pronto para isso, como demonstrado pela elegância com que exibo este gesto decididamente grosseiro. Tuffy deu uma risada enquanto ele, Pete e Sigizil se aproximavam de Lupin. Moashi moveu-se na direção deles, então hesitou. Você vem, Cal? Para onde? Perguntou caladinho. Sair. Moashi deu de ombros. Visitar algumas tavernas, jogar anéis, beber alguma coisa. Sair. Os carregadores raramente faziam isso no exército de Sadeias, pelo menos não com um grupo, com amigos. De início, estavam derrotados demais para se importar com qualquer outra coisa que não enfiar a cara na bebida. Depois, a falta de fundos e o preconceito generalizado contra eles entre as tropas havia feito com que os carregadores ficassem isolados. Não era mais o caso. Caladinho se pegou gaguejando. Eu provavelmente devia ficar para dar uma olhada nas fogueiras das outras equipes. Vamos lá, Cal, insistiu Moashi. Você não pode trabalhar o tempo todo. Vou com vocês em outra ocasião. Tudo bem. Moashi correu para alcançar os outros. Sil deixou a fogueira onde estivera dançando como um espleno de chama e zuniu até Caladinho. Ela pendeu no ar, contemplando o grupo se afastar noite adentro. Por que você não foi? Eu não posso mais viver aquela vida, Sil, disse Caladinho. Eu não saberia o que fazer. Mas... Caladinho se afastou dela e pegou uma tigela de guisado.